Olá pessoal, eu sou Andreia de Barros do canal Desenrola Direito e hoje eu vou dar início a uma série de 3 vídeos abordando os assuntos cessão de direitos sucessórios, aceitação e renúncia dos direitos sucessórios e no terceiro farei um quadro comparativo desses institutos e quais são os seus reflexos, principalmente na questão tributária. Se você gosta desse conteúdo, já dá um like, segue o nosso canal e ativa o sininho para receber as novidades. Vamos lá, então, dar início ao tema 1, cessão de direitos sucessórios. Vem comigo! Vamos dar início, então, hoje ao vídeo 1, que vai tratar sobre o tema cessão de direitos sucessórios. Importante, inicialmente, é conceituar esse instituto. O que é a cessão dos direitos sucessórios? É o ato jurídico pelo qual um herdeiro transfere, no todo ou em parte, os direitos que possui sobre uma herança em favor de outra pessoa, seja ela outro herdeiro ou um terceiro. Então, o herdeiro, ele recebe aquele quinhão hereditário e ele quer transferir esse quinhão hereditário a um outro herdeiro da própria sucessão ou a um terceiro que não faz parte daquela sucessão. A natureza jurídica desse instituto é de negócio jurídico mesmo, tá? Está devidamente regulamentada no artigo 1793 a 1795 do Código Civil. É importante o advogado, quando está trabalhando com um instituto em específico, ler, os artigos que dizem respeito para ver se está de acordo com a formalidade, com algum requisito. Então, por isso que eu menciono aqui esses artigos, mas não trago eles, mostro esses artigos. Então, a cessão de direito nada mais é do que a transferência de um quinhão hereditário do herdeiro a uma outra pessoa, certo? Eu coloquei aqui que deve ser observado o direito de preferência. O que seria isso? Quando uma pessoa ela vai transferir o seu quinhão hereditário para uma terceira pessoa, ela tem que obrigatoriamente respeitar o direito de preferência dos outros herdeiros que fazem parte da sucessão. Então, por exemplo, eu vou receber uma herança do meu pai faleceu, o de cujos, e como herdeiras tem eu e minha irmã, somos 2 herdeiras, tá? Então, eu vou receber aquele quinhão hereditário, 50% aí do quinhão hereditário, mas eu não quero esperar o inventário, eu quero vender esse quinhão hereditário. Eu vou vender para uma outra pessoa. Eu posso vender para uma outra pessoa sem questionar a minha irmã, que é a outra herdeira dessa sucessão, se ela quer aquele quinhão, ou eu posso vender para um terceiro sem notificação? Não, eu tenho que primeiro notificar, no exemplo, a minha irmã, que é a outra herdeira, para ver se ela não tem interesse em comprar aquele quinhão tanto por tanto, e ela não mostrando interesse, só então que eu posso vender a um terceiro. Esse direito de preferência, ele existe em outros institutos, eu tô trazendo aqui para a sucessão porque é muito importante. Se acontecer do herdeiro vender o seu quinhão hereditário a um terceiro, sem respeitar, sem observar o direito de preferência dos demais herdeiros, tá? Esses herdeiros, o herdeiro que queria ter comprado tanto por tanto, quando eu digo tanto por tanto, que tá na lei, é aquele dinheiro que foi vendido para o terceiro, tá? Ele pode entrar com uma ação de adjudicação do quinhão hereditário e falar, não, eu tenho direito de preferência e eu que quero comprar esse quinhão. Então, o herdeiro que vendeu é obrigado a desfazer o negócio anterior para vender para o herdeiro que tem a preferência. Então, essa transferência, é bom observar esse direito aí de preferência. Só uma observação, a lei ela diz que esse direito de preferência, ela existe quando vai ser vendido por uma pessoa, um terceiro estranho da sucessão. Então, vamos esclarecer aqui com um exemplo. Eu sou herdeira e tenho mais 3 herdeiros, somos em 4 herdeiros então. Eu vou vender o meu quinhão hereditário para uma terceira pessoa. Aí eu tenho que respeitar o direito de preferência, notificar os demais herdeiros para ver se eles não querem, a comprar esse quinhão. Mas vamos dizer que eu tenho o irmão A, B e C. Aí eu pergunto pro irmão A se esse irmão A não tem interesse em comprar o meu quinhão hereditário. Eu falo para ele, olha, você não quer comprar o meu quinhão hereditário? Eu vou vender ele, mas eu não vou oferecer pro B e pro C, eu estou oferecendo só para você. E o A, ele fala, eu quero comprar, eu pago tanto pela sua parte.
e eu vendo para esse outro herdeiro que faz parte da sucessão. Esses dois herdeiros, o B e o C, podem entrar com ação de adjudicação pelo direito de preferência? Não, porque a norma diz que o direito de preferência existe somente em relação a terceiros, as pessoas estranhas à sucessão. Entre os herdeiros que fazem parte da sucessão, não existe o direito de preferência. Certo? Então, aqui a gente conceituou esse instituto, né? A natureza jurídica dele, que é de negócio jurídico, é transferir um bem, que é o quinhão, a uma outra pessoa. Mencionamos aqui os artigos que está regulamentando esse instituto e pontuamos a questão do direito de preferência nessa transferência aí de quinhão, tá bom? Vamos ver agora os requisitos da cessão de direitos sucessórios. Eu pontuei aqui 4 requisitos muito importantes. Vamos começar com o requisito 1, requisito temporal. Quando o herdeiro pode fazer a cessão dos direitos sucessórios? É uma linha do tempo. Ele pode, a partir da abertura de sucessão, até a homologação da partilha, ó, nesse espaço aqui, ó. Por que nesse espaço? A abertura começa com o falecimento do decújo. O decújo faleceu, os bens, né, a herança automaticamente já transferem para os seus herdeiros. O inventário, na verdade, ele é um instrumento, o inventário, o arrolamento, ele é um instrumento que formaliza essa transferência, mas é a transferência imediata. Então, a partir que houve o falecimento do decújus, aí já transferiu o quinhão hereditário e vai até a homologação. Antes do falecimento do decújo, não se fala em direitos sucessórios. O herdeiro, ele tem uma mera expectativa de direito e o herdeiro, ele não pode negociar uma futura herança dele, como está previsto no artigo 426 do Código Civil, conhecido como pacta corvina, né? Não se pode negociar herança de pessoa viva. Então, eu estou numa situação financeira difícil e meu pai, ele vai me deixar uma herança boa. Então, eu vou vender já uma parte da minha herança porque eu estou precisando de dinheiro agora. Posso? Não pode. Então, não tem como eu ceder o direito que não se tem, né? O herdeiro não tem o direito, ele só tem uma expectativa de direito. Então, houve o falecimento do decújo, a transferência desse bem ocorreu, então eu posso fazer a cessão de direito. E vai até a formal, né, a formalização aí dessa homologação dessa partilha. Por quê? Posteriormente, aí a gente já está falando em direito próprio. Nesse período que nós estamos falando aqui, é de quinhão hereditário. Depois que formalizou a partilha, aí você é o proprietário daquela parte da herança mesmo. Tá? Então, você está falando em direito próprio. Aí não se fala mais em cessão de direito sucessório. Você vai fazer um contrato de compra e venda, vai vender literalmente o bem que ficou, né, como herança, ou vai fazer uma doação. Então, na prática, são as mesmas coisas, mas muda-se o nome, né? A nomenclatura aí é muito importante porque é uma questão técnica. Então, aí o requisito 1, temporal. Requisito número 2, subjetivo. Quem pode fazer a cessão dos direitos sucessórios? É o agente capaz, o herdeiro, né, capaz, tá? Isso significa que se o herdeiro for incapaz, ele não pode fazer a cessão dos direitos? Não, ele pode, porém, será necessário a autorização judicial daí, tá bom? Requisito 3, objetivo, todo o quinhão. Aqui, não é que eu tenho que transferir todo o meu quinhão hereditário. Vamos dizer, se o meu quinhão hereditário vai ser formado, às vezes, por vários imóveis, pode ser feito de maneira parcial. Eu vou receber de herança, meu pai faleceu, ficou eu e minha irmã, ele tem 6 casas, todas com o mesmo valor, tá? Vamos deixar aqui mais simples possível o nosso exemplo, todos com o mesmo valor. Eu vou acabar ficando com 3 imóveis e minha irmã vai ficar com 3 imóveis. Dentro dos meus 3, eu posso fazer cessão de direito sobre um imóvel? Posso, não tem problema. Então, eu posso fazer sobre todo o meu quinhão ou uma parte dele, tá? Mas aqui eu coloquei, não pode ser como objeto bem singular. Bom, a herança, quando era, por exemplo, um único bem, não tem como ser feita a cessão dos direitos, salvo se os demais herdeiros concordarem
tiver anuência também da fazenda pública e dos demais credores. Porque muitas das vezes, no meio do inventário ou do arrolamento, o herdeiro ele não tem conhecimento das dívidas. Ele sabe, por exemplo, que o de cujus tinha um bem, né, uma casa. Mas ele não tem conhecimento, por exemplo, que tem uma dívida monstruosa, por exemplo, de IPTU, daquele mesmo bem. Então, vai ser necessário, o próprio município pode, de repente, ficar com o imóvel por conta do pagamento desse imposto. Então, não vai ter esse bem. Então, como é que eu vou fazer a cessão de um direito de um imóvel que vai acabar nem ficando com o herdeiro? Então, quando é bem singular, não, aqui eu coloquei que não pode, não é que não pode. Poder pode, desde que preencha outros requisitos, como a concordância dos demais herdeiros, da fazenda pública, de credores, tá? Então, o objeto é importante também se observar. E por último, não menos importante, é o requisito formal, a forma, como tem que ser feito a cessão de direitos sucessórios. O artigo 1793, ele é claro em afirmar que a cessão de direitos, ela deve ser por instrumento público, ou seja, escritura pública. Por quê? O artigo 80 do Código Civil, inciso 2, ele diz que equivale a um imóvel à sucessão aberta. Então, a sucessão aberta, ela é um bem imóvel. Todas as vezes que eu vou transferir um bem imóvel, eu tenho que ser feita por escritura pública, certo? É diferente de um bem imóvel que pode ser transferido com uma mera tradição. Não, no imóvel tem que ser por escritura pública. E se a sucessão aberta equivale a bem imóvel, logo a cessão do quinhão hereditário também deve ser por escritura pública. Mas não raro, eu tô para dizer até que é bem mais comum o cliente chegar no escritório e falar: doutora, eu tenho somente um contrato particular de cessão de direito. Vai ter valor jurídico? Ó, por lei não vai ter valor jurídico, né? Porque a lei tá dizendo que é por escritura pública. Mas dizer que a pessoa vai ficar totalmente no prejuízo? Não, né? Claro que não. O que nós temos que fazer? O que é comum até, eu vou trazer, vamos chamar assim de pulo do gato. Embora renúncia e cessão sejam institutos diferentes, o artigo 1806, ele diz que a renúncia pode ser feita por instrumento público ou por meio de termo nos próprios autos. E alguns juristas entendem que a cessão de direito, ela é da mesma natureza jurídica que a renúncia translativa. Logo, daria para se admitir a cessão de direito com termos nos próprios autos, tá? Então, o que acontece? O cliente chegou com um contrato particular de cessão de direito no seu escritório, você vai fazer o arrolamento normal, mas vai fazer uma preliminar e vai fazer um apontamento dentro da petição, dizendo que requer a expedição de termo de cessão nos termos do artigo 1806, uma vez que a cessão de direito tem a mesma natureza jurídica de renúncia translativa, tá? Pode ser que o juiz aceite aquele seu pedido e peça para expedir um termo de cessão. Daí, no caso, vai meio que formalizar aquela cessão de direito ali no próprios autos. Como pode ser que o juiz não aceite, porque ele vai dizer, não, de acordo com o artigo 1793, a cessão de direito deve ser feita por escritura pública. Aí, o que você vai fazer como advogado? Há uma decisão de primeira instância, né, que não finaliza o processo, mas vai lhe trazer uma consequência jurídica, agrava dessa decisão, leva para o tribunal, para conhecimento do tribunal, analisar se caberia ou não a expedição de um termo de cessão ao invés de escritura pública. Se tiver sorte, de repente o próprio desembargador possa pensar como o advogado, ou de repente pode até pensar como o juiz de primeira instância, né? Se pensar, se os três desembargadores ali acharem também que não cabe termo e sim só a escritura pública, os autos voltam. E nesse caso, o advogado terá que ou fazer a escritura pública da cessão de direito, ou esperar finalizar o inventário para depois formalizar a compra e venda ali daquele bem, né? Eu acho isso muito importante porque, como eu disse, não raras vezes o cliente vem com aquele contrato e ele não quer fazer escritura por conta do custo da escritura. Então, é uma tentativa do advogado, né? Fazer esse pedido de termo, mesmo que tenha que agravar essa decisão, e se conseguir um final do inventário, aquele quinhão hereditário vai ficar direto com o cessionário, porque foi feita isso no próprios autos.
O não nós já temos porque a própria lei diz que é por escritura pública, mas eu trouxe aqui uma jurisprudência, tá? Uma jurisprudência favorável ao sentido do termo de cessão. Vou ler um trechinho só com vocês. Eu particularmente não gosto de ler muito trechinho de texto, porque fica um pouco cansativo, mas achei interessante, ó. Cessão de direitos hereditários. Aqui, ó. Em regra, a cessão de direitos hereditários deve ocorrer através da escritura pública nos termos do artigo 1793, caput, do Código Civil. Todavia, tal regra admite mitigação, como vem sendo, como vem reconhecendo a jurisprudência, em atenção às peculiaridades que envolve cada caso e ao princípio da livre convicção do juiz, sendo possível tal cessão através de instrumento particular, mormente quando haja o consenso de todos os herdeiros. Então, ó, aqui acontece na prática às vezes, todos os herdeiros vendem para um cessionário só, né? E daí, nesse caso, ao invés de fazer uma escritura, faz ali, pede para o juiz, ó, expede um termo de cessão, nos termos do artigo 1806, uma vez que a cessão tem a mesma natureza jurídica que renúncia translativa. Juiz aceitou, no final, aquele imóvel vai direto para o cessionário e ele não vai ter o custo com a escritura, você economizou isso para o seu cliente, tá? E isso é importante, que o cliente gosta que o advogado economize mesmo. Se não, o juiz de primeira instância não aceitar, agrava da decisão, tá? Importante conhecer essas questões processuais, tá bom? Então, vimos aqui os requisitos, né, da cessão de direito. Vamos falar um pouco agora sobre as modalidades, tá? A cessão de direito sucessórios, ela pode ter a modalidade gratuita ou ela pode ter a modalidade onerosa. A gratuita, ela equivale à doação. Como eu mencionei, na prática é a mesma coisa. Só que a gente chama de cessão de direitos hereditários porque aquele bem ainda não é nosso, não é do herdeiro, né? Então ele vai ceder apenas aquele quinhão dele, tá? Eu pontuei algumas coisas aqui que eu acho interessante, que ajudam o advogado na prática e ele tem que observar, né? Mostra um certo conhecimento da pessoa. Então, tenho quinhão hereditário e vou ceder a uma pessoa de maneira gratuita, tá? Equivale à doação. Se eu vou doar esse quinhão para um terceiro que não é herdeiro do cedente, então, vou usar como um exemplo para facilitar. Eu recebi uma herança e vou ceder de maneira gratuita a uma outra pessoa. Só que eu também tenho filhos que são herdeiros necessários. Se eu vou doar um quinhão a uma terceira pessoa que não são meus filhos, não são meus herdeiros necessários, eu tenho que respeitar a legítima. Assim como eu for fazer uma doação do meu patrimônio, vou doar para uma pessoa que não seja um herdeiro necessário, obrigatoriamente eu só posso doar 50%, porque eu tenho que respeitar a legítima, visto que eu tenho os herdeiros necessários. Lembrando que os herdeiros necessários são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge, certo? É uma observação a ser feita. Agora, vou doar para um herdeiro que é meu, né? Tenho um quinhão hereditário e vou doar para um dos meus herdeiros necessários, por exemplo, tenho 2 filhos e vou doar meu quinhão a um dos meus filhos, tá? Nesse caso, ou até vou doar para os 2, a questão é que quando for aberta a minha sucessão, esses bens têm que ser trazidos à colação, tá? São coisas muito importantes de ser observado, certo? Então, equivale a adiantamento da sucessão, nesse último caso que mencionei. Aqui coloquei também que, no caso da modalidade gratuita, incide o ITCMD. Eu vou mencionar isso principalmente no vídeo 3, que é o quadro comparativo, mas é importante o advogado entender que na cessão do direito, o herdeiro, ele recebe a herança, ele aceita a herança e ele cede de maneira gratuita ou onerosa. Então, se eu recebi, transferiu esse bem do de cujus para o herdeiro, eu, no caso, no meu exemplo. Eu vou transferir para outra pessoa, então o bem vai sair de mim para essa terceira pessoa. Veja que houve 2 transferências, do de cujus para o herdeiro, do herdeiro cedente para o cessionário.
Doação do primeiro, né, no caso de doação da cessão de direitos da modalidade gratuita, do decújo para o herdeiro é o ITCMD causa-mortes. Do herdeiro cedente ao cessionário, ITCMD causa-doação, certo? 2 vezes vai incidir, então, o ITCMD, certo? Importante isso aqui também. Modalidade onerosa. Também vou fazer 2 apontamentos aqui para quem vai ser feita essa cessão, tá? Se essa cessão, ela for de maneira onerosa para um terceiro, né, que não é herdeiro da legítima, vamos assim dizer, lembra do meu exemplo que eu dei? Eu sou herdeira ao A, ao B e o C, e eu tinha que respeitar aqui o direito de preferência. Então, se eu vou vender o meu quinhão a um terceiro, que não é os herdeiros que façam parte da sucessão, tenho que fazer aqui a observação ao direito de preferência, certo? Muito importante isso aqui. E o segundo apontamento é para herdeiro do cedente. Então, vou trazer o meu exemplo que eu já venho discutindo. Eu sou herdeira e tenho 2 filhos e vou pegar esse meu quinhão e vou vender para um dos meus filhos. É o mesmo caso de compra e venda de um bem que não é quinhão hereditário, que seja meu mesmo. Vai vender o imóvel para um dos filhos, tem que ter a anuência, né, a concordância dos outros filhos e do cônjuge também, tá bom? São apontamentos importantes na nossa sessão, porque se não respeitar, pode ocorrer, inclusive, de haver um pedido de anulabilidade. Questão do imposto também, muito importante. São 2 transferências, do decújo para o herdeiro cedente, do cedente para o cessionário, tá? 2 transferências. Do decújo para o herdeiro cedente, ITCMD causa-morte. Do herdeiro cedente para o cessionário, outra transferência onerosa, então aqui o imposto é ITBI, não é o ITCMD causa-doação, certo? Então muda aí o imposto quando há uma mudança de modalidade. E é isso. Essas são as coisas que eu gostaria de pontuar sobre a cessão do direito. Daria para a gente ficar falando horas sobre as cessões de direitos, que é um instituto muito importante, muito rico em detalhes também. Nada que, obviamente, o advogado precise se assustar, mas sempre que puder, estudar o tema é muito importante, tá? É muito comum para quem atua na área de direito sucessório, a gente vê muito esses institutos. Na verdade, os clientes costumam confundir, não só os clientes, como até muitos advogados confundem a cessão com a renúncia, né? Por isso a importância de se conhecer a fundo, tá bom? Espero que tenham contribuído para o conhecimento de vocês. No vídeo 2 nós vamos falar então sobre a aceitação e a renúncia da herança, né? Espero que todos estejam para assistir aqui o vídeo 2 também. Muito obrigada, um forte abraço.